Vamos lá, turma, dando continuidade aos nossos estudos nessa manhã de quarta-feira, dia 3 de junho. Agora iremos trabalhar com a disciplina de ciências. Então, pega o livro ético e abre lá no capítulo 3, intitulado Estratégias de Sobrevivência. Olha só, já vimos nos capítulos anteriores, né, como se dá aos seres vivos e a obtenção de alimento e também as relações entre seres vivos, né, nos diferentes tipos de ecossistema. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as estratégias que eles utilizam, que os animais, né, os seres vivos, utilizam para sobreviver. Vamos lá. Adaptações. Os seres vivos podem adotar diversas estratégias para sobreviver nos diferentes ambientes que habitam. Com um olhar mais atento e um pouco de paciência, podemos perceber e identificar alguns exemplos da relação entre presa e predador, que foi bastante discutido no nosso encontro anterior. Por exemplo, a relação entre um gato e um pássaro ou entre um sapo e um inseto. Observe aí o exemplo desses seres. Então, a maneira como eles se comportam quando estão na presença um do outro demonstra que, para fugirem de seus predadores, um exemplo aí, para o inseto conseguir fugir do sapo ou o pássaro para conseguir fugir do gato, eles demonstram que eles, para conseguir fugir, eles podem usar diferentes estratégias. E vamos agora conhecer alguns tipos de estratégias utilizadas pelos animais. Camuflagem. Olha só, a camuflagem é uma das estratégias de sobrevivência utilizada por alguns animais. Camuflar-se é conseguir o que? Se esconder, ficando praticamente invisível no ambiente. Para isso, os animais têm diferenças na forma e na coloração de seu corpo. A camuflagem, ela pode ser útil para a presa, pois lhe permite se esconder mais facilmente de seu predador. E também pode ser útil para o predador, pois lhe permite atacar a presa sem que ela perceba. Veja o exemplo do peixe linguado e do camaleão. Olha só, esse tipo de animais, eles utilizam a camuflagem para fugir dos seus predadores. Lembrando, meus amores, que essa estratégia, esse tipo de estratégia utilizada pelos animais, ela tem vantagem tanto para a presa quanto para o predador, não é isso? Porque a presa, ela pode se esconder facilmente, né? Camuflar-se no ambiente onde fica difícil distinguir o que faz parte da natureza, o que é o ambiente e o que é o inseto. E para o predador isso também é fácil porque a presa pode achar que está aqui, invisível, que o predador não está lhe vendo. E aí é onde o predador ataca a presa. Então, observe aqui nessa primeira imagem, temos aí um peixe linguado camuflado no fundo do oceano. Olha aí como é bem difícil identificar, né, o animalzinho aqui neste ambiente. E na segunda imagem, temos aí o camaleão, né? Sabemos que o camaleão ele costuma ficar entre os galhos das árvores. Então, por isso fica difícil de distinguir o que é a planta e o que é o camaleão devido à sua coloração ser parecida com a das plantas, das folhas. Então, esse tipo de estratégia é a camuflagem. Existem também animais cujo formato facilita a camuflagem. São exemplos aí do bicho-folha, que se camufla nas folhagens, o bicho-pau, que se camufla entre os galhos da árvore. Olha que interessante. Na primeira imagem, meus amores, não sei se vocês estão conseguindo identificar, mas aqui, ó, logo embaixo do galho, temos aí o bicho-folha. Ele recebe esse nome por se parecer, né, muito com uma folha. Da mesma forma, é o bicho-pau, camuflado aqui em um galho de árvore, tá? Então, o bicho-pau, ele parece muito com um talo, com um pedaço do galho da planta. Certo? Então, o tipo de estratégia utilizada por esses animais é a camuflagem. Agora, iremos falar aqui de uma outra estratégia também utilizada pelos animais, que é chamado mimetismo. Olha, observe a diferença, tá? Mimetismo. O mimetismo é semelhante à camuflagem. A diferença é que os animais que realizam o mimetismo, em vez de parecerem com o meio, que na camuflagem ele se parece com o meio, né, no qual está inserido. Já no mimetismo, eles são parecidos com outros animais.
Observar a diferença? Na camuflagem, os animais se parecem com o meio, né, com o local onde eles estão inseridos. Já o mimetismo, os animais eles são parecidos com outros animais. Um exemplo é a falsa coral, uma serpente muito parecida com a coral verdadeira, com cores similares, ou seja, cores parecidas, mas que não é venenosa. Olha aí, na primeira imagem, temos aqui a coral verdadeira. Já na segunda imagem, temos aí a falsa coral. O que podemos perceber é que as cores são parecidas, porém, uma possui o tom um pouquinho mais forte do que a outra. E lembrando que o que diferencia delas de verdade é que uma é venenosa e a outra não. Por sua vez, alguns animais deixam de pegar a falsa coral por pensar que é a coral verdadeira, que possui veneno. Outro exemplo de mimetismo é o das borboletas corujas. Ela recebe esse nome porque se parece com uma coruja, tem semelhanças em alguns detalhes. E apresentam as asas com desenhos semelhantes aos olhos de uma coruja. Observe aí a imagem da coruja e temos aí a imagem ao lado da borboleta coruja. Também utilizada aí a estratégia do mimetismo, onde um animal tem traços, né, características de outro. Outras estratégias. Além da camuflagem, do mimetismo, tem animais que usam estratégias diferentes. Alguns animais apresentam certas características que protegem e defendem contra o ataque de predadores. É o caso dos ouriços do mar, que tem um escudo natural. Sua carapaça é recoberta de espinhos, funcionando como proteção contra predadores e dificultando sua captura. Estratégia semelhante também se apresenta nos ouriços terrestres. Então, esse tipo de animais ele possui uma estratégia, um escudo natural, né, no corpo deles, que é coberto de espinhos, o que dificulta o predador atacá-lo, não é isso? E outros animais, para fugirem dos predadores ou quando se sentem de alguma forma ameaçados, apresentam estratégias diferentes. Onde podemos citar aqui, o polvo, né? Porque o polvo é um tipo de animal que ele libera uma substância para tentar afastar possíveis ameaças. Olha aqui só na imagem. Temos aí um polvo que ele está se sentindo ameaçado e com esse sentimento de ameaça, ele libera uma substância escura para atrapalhar a visão do predador. Defendendo o território. A luta pela sobrevivência envolve também comportamentos que favorecem não só a busca e a obtenção de alimento, mas a conquista do território de espaços e também de parceiros para a reprodução e o sucesso no desenvolvimento e na criação dos filhotes. Muitos felinos, como tigres, onças, leões e gatos do mato, têm um comportamento característico, que é o de marcar e defender o território que ocupam. Muitos deles, para isso, urinam em pontos estratégicos para demarcar sua área. Olha que interessante, né, esse mundo animal. Então, os animais, eles usam de diferentes estratégias. Esse tipo de animais aí, os felinos, aqui citados, tigres, onças, ele tem as estratégias deles, né? Onde muitas vezes eles urinam em determinado lugar para dizer que ali já está ocupado, que aquela área ele já tem um dono. Já no caso das aves, a maioria utiliza o canto para defender seu território, tanto de outras espécies de aves, quanto de aves da mesma espécie em alguns casos, tá, meus amores? Então, observem aí, lá na página 36, tem esse tópico aí intitulado Defendendo o Território. Olha só, aqui nessa primeira imagem, na letra A, onde temos um pássaro, esse passarinho é chamado azulão. Ele é uma ave que defende seu território e se um macho invadir o espaço de outro, certamente haverá um conflito, tá? Então, até mesmo os animais, eles demarcam o seu lugar, a sua moradia, a sua casinha, né? Isso então é um lugar que é deles e não querem mais ceder para ninguém, somente para ele, para o par, né? Para a fêmea, para o macho e para os filhotes. Na segunda imagem, na letra B, temos aí o tigre, que demarca seu território, geralmente urinando e fazendo marcas com suas garras nas árvores, assim como a onça pintada
também utiliza a mesma estratégia. Cuidando dos filhotes. Muitos animais acompanham e protegem seus filhotes nos primeiros dias ou meses de vida. E isso para evitar que eles sejam o quê? Capturados por algumas presas. Então, as aves, por exemplo, elas ficam chocando os ovos e depois que os filhotes nascem, saem para arrumar comida e voltam para alimentá-los e protegê-los do ataque de predadores. Observe que essa imagem, temos aí um passarinho, né, um pássaro, alimentando seus filhotes. Eles também ensinam os filhotes a voar e procurar alimento, né, onde os filhotes irão tornar-se independentes. Como as aves, os mamíferos também protegem seus filhotes. O comportamento materno ou paterno de cuidado com filhotes, até que eles alcancem a independência física, é chamado de cuidado parental, tá, meus amores? Então, esse tipo de cuidado, que envolve desde o filhotinho até a fase em que ele se torna independente, em que ele já pode voar, procurar seu próprio alimento, esse cuidado é denominado de cuidado parental. Não esqueçam. Adaptações contra o frio. Vamos lá agora falar um pouquinho daqueles animais que vivem em lugares muito frios. Além de se protegerem contra predadores e terem sucesso na obtenção de alimento, os seres vivos apresentam também adaptações para sobreviver em condições desfavoráveis. Nos dias frios, algumas partes mais expostas do corpo dos animais podem atuar como verdadeiros refrigeradores, liberando calor para o meio ambiente. Olha que interessante, o corpo do animal se adapta, né, isso, conforme a temperatura. Quanto menor for a parte exposta, menor o calor trocado com o ambiente e, consequentemente, maior o aquecimento do animal. Então, esse é tudo muito incrível, né? Isso. Então, os animais, eles se adaptam, né? Isso, eles conseguem viver usando diversas estratégias. A presença de apêndices mais curtos, como orelhas, nariz, patas, etc., ajuda na redução da perca de calor. As focas, as lebres das neves e as raposas do Ártico são exemplos desse tipo de animais. Observe esses animais, temos aí a lebre das neves, nessa primeira imagem, ou seja, é um tipo de animal que ele consegue se proteger do frio. Com seu próprio corpo, ele vai esquentando, trazendo o que? Um aquecimento para que ele consiga sobreviver àquele lugar frio. Os pelos dos mamíferos e as pernas das aves recobrem o corpo desses animais, ajudando a conservar a temperatura do corpo. A gordura também age como isolante térmico e como fonte de energia. Olha só, aqui nessas duas imagens abaixo, temos aí imagens de alguns mamíferos, né? Como a beluga, essa na letra A. E também na letra B temos aí o urso polar. Esses tipo de animais, eles apresentam uma grossa camada de gordura sobre a pele que mantém o calor do corpo. Então, tem vários fatores que envolvem aí nesse processo de sobrevivência dos animais. E um deles é a gordura, que ela facilita, né, mantém a temperatura do corpo aquecendo nos dias muito frios. Alguns animais, eles se juntam uns aos outros para partilhar o calor do corpo e enfrentar os dias e períodos gelados. Exemplo disso são os pinguins imperadores, que se aglomeram em grandes colônias para partilhar o calor e bloquear as correntes de ar. Olha só, então temos aí um conjunto, vários pinguins aglomerados para poder se esquentar e ficar um pouquinho mais quente para eles conseguirem sobreviver ao tempo muito frio. As plantas também têm recursos que servem para defendê-las do frio. As sementes, por exemplo, ficam em estado de dormência. Isso quer dizer que nenhuma transformação necessária para que uma nova plantinha cresça acontece em seu interior antes que a temperatura volte a subir e haja água suficiente no solo. Ou seja, a semente ela fica meio que congelada. Então, ela não vai conseguir, né, germinar, não vai conseguir nascer ali uma plantinha, porque está congelada. E só volta ao seu normal, a sua temperatura normal, quando o tempo frio passa, né, que está mais aquecida e que tenha água suficiente para poder se germinar ali.
Observe essas duas imagens. Temos aí, ó, com a chegada do inverno, algumas árvores perdem todas as folhas. Observe que na letra A, as imagens, as árvores estão sem folhas. Só podemos observar o quê? Muita neve. E outras, como os espinheiros, aí na letra B, apresentam folhas alongadas e estreitas em forma de agulha para não acumular neve. Então, vimos aí que até, além dos animais, as plantas também possuem suas estratégias de sobrevivência. Meus amores, e como proposta de atividade, vocês irão fazer uma leitura mais caprichada, tá bom? Com muita atenção no capítulo 3, estratégias de sobrevivência. Em seguida, ó, vocês irão responder as atividades das páginas 34, 36, 37, 40 e 41. Coloquei aqui em destaque o 36 porque nele vocês irão fazer uma pesquisa, tá? Nessa pesquisa vocês irão pesquisar sobre as diferentes estratégias de camuflagem do gambá e o tatu-bola. Vocês irão pesquisar qual o tipo de estratégia que esses animais utilizam, certo? O gambá e o tatu-bola. Vocês irão copiar no caderno, porque no livro não tem espaço suficiente. Vocês irão copiar no caderno de ciências, ok? Então, lembrando que o prazo de envio desta atividade é até a outra semana, até terça-feira, dia 9 de junho, ok? Então, temos muito tempo aí para responder. Caprichem na caligrafia, tá bom? Um cheiro no coração de cada um. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Beijos e até o próximo encontro.